e lá terminarei as muitas lutas e aquei. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui nessa noite e diante de tantas pessoas aí com conhecimento, né? Mas peço a guia do Espírito Santo, a luz da palavra de Deus, porque a gente lê, estuda, mas quem fala é o Espírito Santo, né? Então, se fosse uma criança ministrando aqui, nós ouviríamos, porque o crente reconhece a voz de Deus. Amém. Né? Eu sempre tenho o costume de orar pedindo a Deus, cadê a voz de homem? A gente já está enjoado de ouvir tanta gente falando. Que seu Santo Espírito fale, mas para o Espírito Santo falar, ele usa a nossa boca também, né? Não é de nós, mas do Espírito Santo. E a gente vai estar falando hoje sobre escola bíblica dominical. É um tema muito importante. Então peço sua amada igreja a compreensão. E vamos para a leitura da palavra de Deus. Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Todo mundo encontrou? Amém? Quem não encontrou, vai procurando aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça com liberdade, e o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Diante de um culto como esse, a gente se pergunta, o que nós vamos falar, né? Aqui nós temos professores, superintendentes, secretários, auxiliares da Escola Bíblica Dominical. Essa escola que é a melhor escola de todo mundo, é onde a gente aprende a palavra de Deus. Quantos aqui são matriculados na escola dominical? Levanta a mão. Amém. E quem não é, corre para cá domingo de manhã, 8 horas, né, Kátia? Domingo, nós vamos estar matriculando você nessa escola. É um lugar de aprendizado. E nós precisamos pedir a guia do Espírito Santo para entender alguns aspectos na sua própria palavra, porque sabemos que, independente da ocasião, quando se trata da palavra de Deus, nós não estamos falando apenas de um texto, ou de uma parábola, ou de um versículo, lido de qualquer maneira. A palavra de Deus tem um poder. Uma leitura de um versículo, ela tem um poder muito grande, mas precisa nós também entender as ferramentas que nós temos disponíveis para usar ela para o crescimento do reino de Deus.
E na escola dominical é um lugar propício para se aprender das Sagradas Escrituras. Não só a escola dominical, mas todos os cultos, né? E os cultos de ensino também. E toda a pregação a gente também aprende. Mas esses cultos específicos que a Igreja Assembleia de Deus promove, é muito importante que todos participem. O crente que não participa da escola dominical, ele está correndo um grande risco de morrer espiritualmente, porque a palavra de Deus é alimento. Imagine aí uma pessoa que não se alimenta, que não toma água, ela não sobrevive muito tempo. Se você quer viver, ter uma vida de santidade, uma vida que está preparando e aguardando a vinda do Senhor Jesus, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa beber da água da vida que só Jesus tem. Ele disse que aquele que bebesse da água que Ele oferece, abriria-se uma fonte de águas em seu ser. Mas tem pessoas que parece que vai entulhando essa fonte, né? E precisa de uma obra de Deus para tirar todo o entulho, toda a sujeira, para aquela água voltar a jorrar de novo. E no capítulo 12 de Paulo escrevendo aos Romanos, ele nos dá alguns ensinamentos valiosos para a igreja do Senhor Jesus. E primeiro já começa com um pedido de Paulo para que os cristãos apresentassem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que era o vosso culto racional. Era uma apresentação que Paulo estava convocando dos fiéis em Jesus Cristo a oferecer o seu próprio corpo para uso exclusivo da glória de Deus. Quando nós estamos cultuando, nós estamos louvando a Deus. E o versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo. Não conformar com este mundo era mais um apelo que Paulo estava fazendo a esta igreja. Porque desde aquele tempo, o mundanismo, as coisas do mundo tentam se infiltrar no meio da igreja. E Paulo já está aqui neste capítulo indo contra essas coisas. Não vos conformeis. Não aceite. Não fica satisfeito diante da situação que está o mundo daquela época. Imagine hoje o que Paulo escreveria para nós. Era um alerta de Deus dado ao servo dele para aquela igreja, dizendo: vocês não podem aceitar a situação que o mundo está. Vocês são diferentes. As pessoas devem olhar e ver em nós um diferencial, uma referência. O próprio Jesus disse: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, né? Como que há de salgar? Vós sois a luz, e não se pode esconder a luz. A luz deve brilhar. E a igreja do Senhor Jesus precisa brilhar. Precisa alguém olhar para nós e ver, sim, que nós pertencemos a um Deus que é diferente dos outros deuses. Um Deus que não aceita o pecado, mas que nos dá uma vida santa. E nós precisamos entender, principalmente nós que ministramos na escola bíblica dominical. Porque é uma responsabilidade muito grande quem assume um púlpito para estar transmitindo algo para a igreja do Senhor. Por diversas vezes eu cheguei em igrejas para dar escola e o Espírito Santo falou assim: toma muito cuidado com o que você vai falar. Você não está diante dos seus colegas, você não está diante das suas professoras, você não está diante de um prefeito, nem de ninguém, você está diante do corpo de Cristo. Então toma cuidado com o que você vai falar. Tudo que nós proferimos aqui na frente tem um peso muito grande. E quem prega de qualquer maneira, ou prega e não vive, o próprio Deus se encarrega da pessoa ser provada em suas próprias palavras. E a gente vê isso acontecendo. E aqueles que não recebem de Deus uma correção aqui na terra, vai no último dia receber, né? Então, a responsabilidade está sobre nós. E nós precisamos entender o porquê
de nós ser incumbido para dar uma escola bíblica dominical? Porque eu fui selecionado, ou porque o pastor me escalou. O que eu vou fazer agora que virei um professor de escola dominical? Um superintendente, um secretário? É um serviço importantíssimo na obra de Deus. Na escola dominical é um lugar onde acontece conversão de almas. A escola dominical deveria, e aqui na congregação a gente tem vivido essa graça, né, de ser um dos cultos mais avivados. Porque os crentes estão sendo alimentados com a palavra de Deus. Um testemunho edifica, mas não alimenta. A palavra de Deus alimenta, né? Se eu contar a experiência a noite toda, eu sei que os irmãos vão ficar edificados, mas se não tiver a palavra. Outro dia eu fui convidado a ir visitar um grupo de oração de uma outra igreja, e louvaram, cantaram, acho que 1h30, e não, em nenhum momento sequer usaram a leitura da Bíblia. Fizeram orações até em línguas lá, o latim, mas não houve citação da palavra de Deus. Eu falei, mas o que a gente está fazendo aqui se não tem o preenchimento? Porque o mundo está precisando da palavra em nós. Se engana quem pensa que, né, a palavra de Deus hoje em dia ninguém está querendo mais ouvir. Pelo contrário, não crê porque não há quem pregue. A Bíblia diz isso para nós. Como crerão se não escutaram a palavra de Deus? Como vão ouvir se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E nós estamos nesse envio do Senhor Jesus para anunciar a palavra de Deus. Desde os obreiros que abrem a congregação e os que fecham, os que ligam o filtro, os que fazem alguma coisa no domingo de manhã, e todos os cultos estão contribuindo para a ministração da palavra de Deus. E contra esta palavra, irmãos, nada fica de pé. Passarão os céus e a terra, né? Jesus disse, mas minhas palavras vão permanecer. Então, nós que somos chamados por Cristo Jesus, devemos proclamar o Evangelho. E todos nós aqui temos capacidade de ser um professor. Os pais devem ser professor para os filhos. E os seus filhos devem ser professor para alguém. O que o professor faz? Ensina. Como alguém ensina se não aprende? Quem não senta para aprender, né, irmão Simone? Não serve para ensinar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem vontade perfeita, boa e agradável. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que Paulo estava querendo dizer com este versículo, né? A autoavaliação, uma análise pessoal. Quem aqui de nós conhece tanto que não pode aprender? Levanta a mão se tem alguém aqui. Ou alguém também que não saiba nada, que não possa ensinar. Também não existe. E, infelizmente, nós estamos com dificuldade de pessoas que reconhecem que não sabem de tudo. Tem pessoas que pensam que só ela sabe pregar, só ela sabe lecionar bem, e é ela, e é ela, e é ela, né? Mas pelo contrário, a gente deve fazer uma análise de nós mesmos, de acordo com a fé que Deus nos deu, e entender que nós precisamos todos os dias estar aprendendo da palavra de Deus, independente se é eu que estou ensinando ou se é qualquer outro. É uma dificuldade muito grande vocês tentarem ensinar alguém que já acha que sabe de tudo. Eu, para ser sincero, não perco meu tempo com essas pessoas. Não tem como, você não consegue nem manter um diálogo, né? Já está com opinião formada. A gente só ora e pede, Deus, tenha misericórdia.
E com isso dificulta algo na nossa vida. Um dia eu aprendi que a gente nunca deve receber uma palavra com a opinião da gente já formada. Porque senão é muito fácil eu ir contra. A gente deve se desligar daquilo que a gente sabe por um momento, ouvir o que está sendo ensinado e fazer prova daquilo. Bom, eu até hoje acreditei que a palavra era assim. Muitas pessoas que se converteram aqui de outra religião passou por isso. Até hoje eu acreditava que era assim, mas eu, lendo a palavra, analisei e entendi que não era desse jeito. Isso é uma graça muito grande. Poucos hoje em dia estão tendo essa virtude, né? De reconhecer, não, eu preciso aprender, mas eu também tenho algo para oferecer para alguém. Porque assim como em um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Aí vem para a igreja. A igreja constitui o corpo de Cristo. E um corpo tem muitos membros. Tem braço, perna, orelha, boca, ouvido. E se um corpo fosse, o pastor sempre fala isso, mas se um corpo fosse só olho, né? O que seria? Cada um no corpo de Cristo tem uma função específica. E nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, entender isso. Os irmãos que frequentam muito a escola bíblica dominical, sabem que tem professor que ensina de um jeito, tem outro que é totalmente diferente, outros já são mais eloquentes, né? O irmão Valmir, por exemplo, uma bênção, muito eloquente, os irmãos gostam muito, né? Outro já prega mais suave, outro prega mais citando a Bíblia, então os irmãos ficam ali folheando a lição toda, caçando ali a citação. Pastor Luci é ótimo para isso, caça tal, assim, vai lá. É necessário entender que todos estes recebeu de Deus um talento e uma forma de ministrar. Então, não é errado, não existe uma maneira correta para se dar uma escola bíblica dominical. Existe, né, a liturgia do culto e o plano de ensino, mas agora a maneira com que você vai lecionar, isso é de acordo com o que você recebeu de Deus. Até porque tem muitas pessoas que a gente percebe que tenta fazer igual vê na internet, irmão. Não dá certo não. A gente sabe que a pessoa, meu Deus, já está enganando tudo. Mas a pessoa que está ali, ela deve pesquisar. Hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa, gente, né? Tem gente que usa para coisa errada. É uma perdição, verdade. Mas é uma bênção na mão do crente que está com desejo de aprender da palavra de Deus. Tudo na nossa vida pode ser maldição ou bênção, depende da maneira que nós usamos. E os professores de escola bíblica dominical devem usar essa ferramenta que por Deus enviada, né? Porque se é do demônio, então não pode nem ter, né? Mas por Deus enviada, né? Para abençoar a nossa vida. Então vamos pesquisar, vamos aprender. Não vamos copiar nada de ninguém. Vamos analisar o que estamos pesquisando, né? E aí ministrar, porque a classe, ela veio com desejo de aprender. E se o professor não estudou a lição, né? Ou se ele copiou e colou, ou pelo menos copiou, né? Mas não conseguiu colar, assim, transferir para os irmãos aquilo. Porque, irmãos, a gente vê algumas pessoas ministrando aí na internet, a gente pensa, nossa, que palavra. Mas a pessoa estudou quase a tarde toda, 4 horas direto lendo, e vai ler livro, e a gente vê um videozinho e quer falar igual, né? Não dá certo não, tá, irmãos? Você vai cair do cavalo, os irmãos não vão entender nada, e você vai achar que está pregando muito, não está pregando nada. Porque a palavra de Deus, ela precisa de estudo, ela precisa de oração. Deus precisa trazer uma mensagem. A mensagem é feita da leitura do texto, do contexto e da aplicação para a igreja. E é na aplicação aonde o Espírito Santo tem o poder de estar trazendo algo novo, mas a palavra permanece a mesma. O que vai mudar é a forma que nós aplicamos para a igreja do Senhor.
Nós, como professores de escola bíblica dominical, temos que entender isso. Eu vou planejar, eu vou estudar, e agora a parte da aplicação é com o Espírito Santo de Deus. E eu não posso também chegar e pensar, não, vai ser aplicação do início ao fim. O Espírito Santo não se encarrega de professor que não estuda a revista, tá, gente? Aí é você e a graça, né? Se Deus permitir na sua vida. Agora, pelo contrário, faz a leitura, analisa e pede a Deus a inspiração, porque a igreja, aqueles que vêm, vão receber a palavra, e quando você é um professor cheio do Espírito Santo, ele dá a aplicação certa que a igreja está precisando. Até porque aqui na Assembleia de Deus, o Espírito Santo tem liberdade para falar, né? Então, seja na escola bíblica dominical, que deveria, em muitos lugares não é, deveria ser o lugar onde acontecem os maiores cultos de avivamento, palavra de Deus. A gente percebe, irmãos, que tem muita gente hoje que não está preocupado em aprender o suficiente para ensinar, e ensinam coisas de qualquer maneira. E daqui a pouco liga a gente para mim, gente mandando mensagem, mas o que aconteceu lá hoje? Fulano falou isso na congregação, mas eu aprendi que é assim. Falei, eita Deus, e agora? O que eu faço? Tem muitas pessoas que não sabem nem o que está falando. E às vezes nós estamos absorvendo. E às vezes a culpa não é só de quem está ministrando, porque nós como igreja também devemos provar aquilo que está sendo ensinado, não é verdade? Então, se não é algo que vem da parte de Deus, ou algo antibíblico, nós não temos a obrigação de receber. Não é assim que se faz com a palavra de Deus. E muitas pessoas estão criando a própria interpretação bíblica. E tem muitas pessoas presas nessas paixões, né? De olhar uma ministração aí, desses grandes congressos, e tentar trazer para umas pessoas que às vezes nunca foram num congresso. Não vai dar certo. Pregar teologicamente com aquelas palavras difíceis para uma classe em que a metade é analfabeta, né? Não vai surtir efeito. O professor precisa entender a classe dele. Quais são os tipos dos meus alunos nessa congregação? A maioria não tem leitura. Então eu vou de uma maneira mais específica ministrar de que eles entendam. E com isso, o professor aprende, a igreja também recebe a palavra. Irmãos, a lição já vem com um plano de aula. E a gente se percebe que alguns professores não seguem, né, o plano de ensino. Mas isso vai da aula de cada um. Mas muitos se perdem por não ler o plano de aula, né? O plano de aula está definido, os tópicos mais importantes da lição e o que deve ser falado naquela lição. Então já vem com facilidade. Tem até os hinos sugeridos para o superintendente cantar aqui na escola dominical. E com isso a gente ganha tempo, é mais prático, é mais fácil. E ainda hoje vem com a palavra-chave, né? Ou seja, a lição de hoje vai girar em torno dessa palavra aqui. A última lição do trimestre, a gente esteve estudando, alguém lembra o tema da lição? Do último trimestre do ano passado? Missão, né? Muito bem. E agora vem o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nós vamos falar sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, durante este trimestre. E a palavra de hoje não está longe do tema dessa nossa lição. Porque nós somos um corpo. E o corpo tem muitos membros. E cada um recebe de Deus um dom mediante a sua fé. E diante desta palavra eu quero dizer para você: busque de Deus os dons. Hoje alguém me mandou mensagem, né, uma passagem bíblica onde se exalta e se ensina: busque os melhores dons. Uma igreja pentecostal sem os dons do Espírito Santo, irmãos, não é uma igreja, né, fundamentada lá no Pentecostes que a gente conhece. Mas quando a igreja busca os dons do Senhor Jesus e fica na dispensação da graça,
o próprio Espírito, ele vai levantando conforme a necessidade da igreja. Aqui a gente percebeu, falando sobre o dom de profecia, o dom de ensinar, o dom de ministrar. Cada um recebe de Deus um dom que deve ser usado mediante a fé. E todos nós que estamos aqui, principalmente os professores de escola bíblica dominical, recebeu de Deus a graça, a virtude. Então aqui o versículo diz: se é ensinar, que você dedique ao ensino. Tem pessoas que hoje em dia nem reconhecem que ela não dedicou à leitura da palavra, e que porventura ela não deveria nem ministrar naquele dia, mas por uma paixão ela se deixa levar pela emoção e acaba transmitindo uma palavra vazia, porque a palavra diz: se é ensinar, haja dedicação. E se eu não me dedico, eu estou negligenciando este texto bíblico. Eu estou indo contra os princípios bíblicos. Então o pregador, o professor que vem e tem na sua consciência que ele não estudou, o que vai ser dessa aula? O que vai ser dessa pregação? Muitas pessoas confiam na revelação, né? Da hora. Tudo bem. Mas eu acredito de quem estuda, o Espírito Santo ele vai gravando em nossos corações. Mesmo que na hora ele pode até mudar o direcionamento da palavra. Mas a nossa dedicação, ela conta muito. Deus ele conta conosco. E diante deste texto, irmãos, Mateus capítulo 25, a gente observa que um senhor saiu de casa e confiou aos seus servos algo muito precioso. A um ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2 talentos, e ao outro ele deu 1 talento. E ele deu cada um segundo a sua capacidade. Nem todo mundo que está aqui tem a capacidade de ministrar, ou de fazer um louvor, ou de fazer algo parecido. Mas todos receberam de Deus algo. Todos receberam de Deus, assim como nessa parábola, 1 talento. A Bíblia diz que ele se ausentou. Ele foi para longe. Ele demorou. E é nessa demora que a gente se perde. É nesse tempo que parece que não vai chegar. Eu estou falando do tempo da volta desse Senhor que se ausentou. Porque Ele entregou para nós e se ausentou-se para longe. E a demora faz com que ou nós enterramos os nossos talentos, ou nós não granjeamos ele, apenas recebemos. E a demora tem feito com muitos irmãos exatamente isso. Cristo, ele não tardou a sua promessa, pelo contrário, ele não vai retardar a sua promessa. Por mais que muitos ainda tenham por tardia, a Bíblia diz: o Senhor Jesus vem. E nós aguardamos a volta de Jesus. Muitos, como estes servos, granjeiam os seus talentos. O que é granjear os talentos? O que aqueles servos não sabiam é que quando o Senhor voltasse, haveria uma prestação de contas. E na prestação de contas do Senhor é o seguinte: se você fez, você vai receber. E quem não fez, vai ser até o que ele tem, vai ser tirado. E o final dele é condenação. É onde há trevas e há escuridão para o servo que não granjeia os seus talentos. Nós que recebemos alguma função na igreja, quer seja mais simples, saiba de uma coisa: se você recebeu de Deus, começa a partir de hoje granjear este talento que Deus te entregou. Vai ter cobrança um dia. E tem muita gente se esquecendo disso. Escola bíblica dominical, nós não podemos levar como um lugar de qualquer maneira, não é um lugar de aprendizado, um lugar onde Deus, Ele está voltando ali
para a ministração da palavra, para a igreja, onde cada um recebe a sua lição, cada um está ali acompanhando com a Bíblia. E nós precisamos entender porque a gente passou um trimestre muito valoroso sobre missão. Vamos ver até quando vai durar essa chama no coração de alguém, ou se ela já não se apagou. Porque o nosso comprometimento com os talentos que Deus tem nos entregado está sendo mínimo. A tua fé, diz aquele Gaspar, né? É do tamanho do seu comprometimento. Se você não se dedica, se você não se esforça, se você é aluno que vem para a escola dominical preocupado com a hora, não se entrega a aprender, também está sendo negligente. E quando esse Senhor que está tardando para muitos, mas se Ele vem numa hora em que ninguém espera, não vai ter justificativa para nós. Não estudava porque eu trabalhava muito e não tinha tempo. Olha o que este servo que recebeu um talento enterrou, ele disse para o seu senhor: eu temi que o senhor era um homem muito mau. O senhor recolhe onde você nem semeou. Eu com medo escondi, mas não era que ele estava com medo. Ele estava cometendo o pecado da omissão. Tem muitas pessoas em nosso dia, e Deus me dá graça para falar isso nesta hora, cometendo o pecado da omissão. Recebem algo de Deus e não fazem nada. Guardam para si. Até quando, irmãos, nós vamos receber de Deus algo e não vamos fazer nada? Deus está dando oportunidade para alguém, Deus está dando mensagem para outro, ministrando no coração de um e de outro, mas pessoas não estão fazendo nada. Por diversas vezes eu encontro pessoas dizendo o seguinte: essa noite eu tive um sonho, isso, mas o que você vai fazer diante dessa visão de Deus? Nada. Que profeta é você então? Está escondendo. Está recebendo, mas não está sabendo. Pensa que é para si, mas os dons não foram para exclusivo nosso, uso pessoal. O dom é uso exclusivo da igreja. Nós precisamos granjear eles. E depois que tudo fracassa, é muito fácil a gente se levantar como aquele que teve o direcionamento, as visões, né? Mas quando nós recebemos algo de Deus, irmão, deixa eu dizer uma coisa: se é Deus que está te dando, se é Deus que está direcionando, se é Deus que está te ordenando a fazer, faça com zelo, faça com amor, faça com temor. Porque é algo que não foi confiado por mão de homem, é algo que o próprio Deus está entregando e está esperando que você faça alguma coisa. Faça direito, faça bem feito. Se entregue totalmente. E a igreja dos dias atuais tem se perdido nisso. Nós temos liberdade, irmãos, nos nossos cultos, com a luz da palavra de Deus, a liberdade do uso dos dons. Ninguém nunca proibiu. O problema é que quando tem a omissão, e muitas das vezes não existe mais dom. Porque quem tem não usa. E quem não tem não sabe nem como pedir, porque nunca se vê. Como vai pedir um dom? Mas eu nem sabia que tinha esse dom. Quando a gente lê lá em Coríntios, mas tinha esse dom, eu nem sabia que existia, é verdade. Porque muitos foram omitindo, foram deixando de granjear os talentos que Deus ia dando. E com isso se perdeu. Mas Deus, nesta noite, por essa palavra, Ele quer implantar em nós esse desejo de buscar as coisas que são do alto. Granjear os nossos talentos. Eu canto, então eu vou ensaiar mais. Eu fui incumbido de dar a lição, então eu vou estudar mais. E você conhece muito bem a aula quando o professor se dedica e quando a igreja também se dedica a aprender. É fogo santo e labareda, né?
Porque quando o crente recebe a palavra de Deus, começa a entrar no coração de alguém, a primeira coisa que ela faz é quebrar o muro, a barreira que está lá. A palavra de Deus tira. E aí é hora de você ser cheio do Espírito Santo e começar a ministrar as coisas que Deus vai segredando aos nossos corações na hora da ministração. Quem ministra sabe do que eu estou falando. Parece que tem coisas que se a gente não falar, a gente vai dar um negócio aqui na gente, a gente pode até cair no chão. Aleluia. Não podemos omitir o que Deus está nos entregando. Quem frequenta a escola bíblica aqui sabe que às vezes nós acabamos até depois do horário, né? Porque Deus, Ele visita o coração daqueles que entendem para que foram chamados. Mas a igreja não pode perder essa essência. Busca os seus dons, granjeia os seus talentos. Porque vai ter cobrança, irmãos. Outro dia Deus me deu uma palavra de ciência para a vida de uma irmã que assumiu a segunda liderança de um conjunto de jovens. Eu disse para ela: olha, Deus ele te chamou e está ali te esperando. O problema, minha irmã, não é você abandonar o que Deus te colocou para fazer. Esse não é o problema. Porque se você não fizer, tem outras pessoas para fazer. Você não é insubstituível. Tem muitas pessoas melhores do que nós para fazer. O problema é que Deus ele vai cobrar de nós aquilo que nós não estamos fazendo. A obra de Deus não perece porque você não quer ir. Deus tem muitos para usar. Agora, o que Ele te incumbiu para fazer, porque Ele colocou na sua mão, Ele vai chamar naquele último dia. O que eu te entreguei? Qual o trabalho que eu te direcionei para fazer e você disse: não vou? Dizer um não para Deus é coisa séria, irmãos. Quando Deus nos entrega algo, nós não podemos dizer não. Nós podemos dizer não para o pastor, não para o dirigente, mas para o Senhor Jesus não tem dessa. Você não vai, tudo bem. Aguente as consequências. E para Jonas foi bem diferente, né? Ele disse: não vou, eu vou para outro lugar. Mas não vai não, Jonas? Não. Até que se levanta a grande tempestade. E precisa descobrir o porquê que a navegação está indo de mal a pior. Por que o barco parece que vai afundar e a gente tira, limpa qual é o problema disso tudo? É porque tem alguém que está omitindo a missão de Deus. Enquanto ele não se manifestar e fazer o que Deus está mandando, ou sair do barco, o barco afunda. E Deus nos confiou esses talentos. Não podemos omitir aquilo que Deus tem nos entregado, irmãos. É muito sério. Se você não dedica, irmão, você já está omitindo. O que nós temos feito é a pergunta de hoje à noite. Não é que você não gosta daquilo que você recebeu, você gosta. Você ama fazer isso. Mas o problema é que quando a gente pensa que está fazendo algo correto, Deus vem e fala assim: não é desse jeito. Eu espero muito mais. Não porque nós não temos capacidade de entregar, não. Nós temos sim, e Ele conhece. Senão Ele nos teria colocado aquilo, né? Ai, Deus, eu não vou suportar. Talvez fulano não vai aguentar isso, mas se é Deus que está dando, irmãos, não há por que se preocupar. Ele nos conhece. E se Ele entregou, e tem muita gente que enterrou o dom, enterrou o talento, profetizava, irmãos, não profetiza. Nem línguas estranhas, tem pessoas que não falam mais. Pessoas que ensinavam e não querem mais ensinar. Pessoas que tinham prazer de ligar o playback e ensaiar em casa, hoje já se acostumou. Alguém que parava pela tarde, abria a Bíblia e sentia aquela graça, né?
Hoje o tempo vai passando. É verdade, irmãos. E os irmãos sabem que eu estou falando, porque é algo que está acontecendo no nosso dia. Mas se o próprio Deus, Ele nos chama por esta palavra a voltar a viver essas coisas, nós precisamos então entender que a luz dessa palavra é uma noite propícia para mim desenterrar aquilo que eu enterrei, para mim resgatar, para mim pedir perdão, Senhor, pelas vezes que eu não entreguei o que o Senhor me dava. Deus usou, outra pessoa usou, mas o que você deixou de passar é responsabilidade sua. A missão do Atalaia, né? Se alguém morrer sem ser avisado, eu vou requerer das suas mãos. E Deus, Ele nesta noite, por essa palavra, eu vejo claramente Ele tentando e querendo resgatar isso em nós. A chama do Espírito Santo, é ela que faz isso. E quando ela se apaga, nós enterramos. Quem tinha 5 granjeou, não porque ele recebeu muito, por isso não, é porque o que estava nele, né? Era muita coisa que ele estava recebendo, ele poderia ter pensado, mas eu não vou dar conta. Pelo contrário, ele entregou, devolveu em dobro. Está aqui, Senhor. Bom está, servo bom e fiel. Entra para o gozo que está preparado. E aquele que não granjeia os talentos, irmãos, está sendo analisado por Deus. Quantas vidas estão perecendo pela nossa omissão? Nós somos extensão do ministério de Cristo Jesus. É muita coisa. Quem ministra está se tornando semelhante aos apóstolos que ministravam. Olha o nível. Quantas pessoas que entram para ouvir as nossas palestras, nossas ministrações, e nós não temos mais aquela chama, aquele desejo de ouvir o que o Espírito Santo está falando, mas está direcionando algo, não é verdade? E a igreja acostumou-se assim. Os próprios membros estão acostumados a não ver mais e ficar no saudosismo. Antigamente era assim, e ficou no passado. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. E eu não quero saber nesta noite qual o talento que você tem escondido, o que você tem feito diante do Senhor. Ele te trouxe aqui para te trazer essa palavra. Não é hora de você enterrar e nem pensar em... Não tem como. Você bater o pé, não vou usar mais esse dom. O dom está aí e você precisa usar. E como Paulo disse, entregue o seu corpo totalmente. Entregue a sua alma. Regozije-se no Senhor. Vai adorando, vai prestando o seu culto. Um serve ao outro. Isso é igreja. E Deus, nessa noite, por misericórdia, Ele desperta o dom na vida de algumas pessoas e chama novamente para fora, para voltar a te usar em profecia, em língua, em visões. Tu sonhava e acontecia. Onde está o teu talento? Onde está o teu dom? E se fosse hoje a noite do acerto de contas, o que nós prestaríamos para o Senhor? Granjei o seu talento e agora eu pedindo, Jesus, me dá a graça de desenterrar o talento que eu enterrei. E me perdoe, Senhor, pelas vezes que eu omiti em não anunciar o que o Senhor estava proclamando, por não estudar mais, por não orar mais, por não ouvir mais, por não me entregar mais. Ninguém pode tirar a liberdade do Espírito Santo na igreja, a não ser nós
mesmo. Mas se nós, nesta noite, levantarmos com coragem e dizer: eis-me aqui, Espírito Santo, tu verás algo lindo de Deus acontecer na terra. Tu estás disponível para Jesus? Tu estás disponível para ser usada de maneira que você nunca foi antes? Que a palavra de Deus de hoje está nos chamando para viver algo que nós nunca vivemos. Algo que não ficou no passado, mas que está aqui, ó. As bênçãos de Deus estão aqui. E você, membro, você que está aí sentado ouvindo essa palavra, começa a pedir: Jesus, também me dá um talento para me granjear. Eu quero fazer algo para ti. É um ano de serviço, é um ano de dificuldade, irmão. E Deus, Ele está trazendo a igreja para a essência que pertence a ela: liberdade do Espírito Santo. Usa o que Deus tem. Deus tem te dado tantas coisas boas e você tem dito: não, Senhor. Tem gente melhor, tem fulano, tem ciclano, mas Deus está te deixando você. Não tem como fugir não, meu irmão. Não tem como você fugir não, irmã. O negócio é contigo mesmo. E Deus não faz acepção de pessoa. Quando Ele quer usar, Ele usa mesmo. Então Ele levanta alguém que não tem medo e nem vergonha e nem omissão. É para quem acredita essa palavra. É para quem tem fé de que Deus ainda está operando no meio do seu povo. Haja dedicação no ensino, haja dedicação naquilo que você está fazendo. Aleluia. Se coloque de pé. Se você tem dom, manifesta o teu dom. Se você tem língua, manifesta a língua. Ai, tiria, lorevana. O Espírito Santo, Ele está resgatando. Se você se permita viver nesta palavra nesta noite. Tem caminhos para nós trilharmos ainda. Tem lugares que ainda vamos frequentar. E Deus, Ele está chamando quem tem e quem quer granjear e quem está se colocando à disposição. Está dizendo: eu vou usar você, vou usar você, vou usar você. Se permita ser usado pelo Senhor Jesus. Se entregue à vontade do Espírito Santo. Eu já vi muita gente se converter no louvor, no testemunho, mas é de alguém que não tinha medo, alguém que se levantava e sabia que era Deus que estava na vida dele. Quem sente a presença de Deus é diferente. Está sentindo essa presença aí? Você que está nos visitando, você consegue sentir um pouquinho dessa presença do Todo-Poderoso que não, Ele não mudou, Ele olha para nós e vê aquele que se converteu. Eita Deus! Aquele que desceu as águas. Mesmo que o tempo passou, Jesus olha para você com o mesmo olhar e Ele está dizendo: eu te confiei. Eu te confiei algo nesta terra. Aleluia. É contigo mesmo que eu estou falando. Tenho te confiado muitas coisas. E o mistério contigo na terra. Mas eu não suporto ver você com a boca fechada. Se entregue para Deus nesta noite. Granjeie os seus talentos. Comece a orar comigo, Senhor Jesus.
vai orando e pedindo a Jesus para despertar este dom em sua vida. A tua escola dominical vai ser diferente, meu filho. Não para não. Vai no óleo, vai na unção. Tem unção de Deus descendo aqui nesta noite. Tem porção novinha trazida do céu para a vida de alguém. Recebe de Deus. Recebe de Deus. Recebe na sua vida algo glorioso da parte de Deus. Recebe dom, recebe talento. Recebe renovo aí agora. Você que estava fraco, recebe. Vai sentindo seus ossos se fortalecendo. Vai marchando aí para Jesus. Não para não. A enfermidade, Jesus falou que vai curar. Apenas continue caminhando. Vai caminhando. Vai caminhando. Vai caminhando. Viva Nayas. Viva Yandopos. Yamanakara. Ride come nega saraia Naya. Uyamanolo. Receba de Deus, receba nesta noite. Receba de Deus um abraço na sua alma. Você é escolhido, você é escolhida de Deus. Não negocia a tua chamada, não negocia o teu ministério, não negocia a unção de Deus na sua vida. Tu foi chamado para abalar o inferno. Vai marchando, que Satanás vai recuando. Pai, nós te louvamos pela ministração da tua palavra. E eu oro, Jesus, pelo renovo desta igreja. Eu oro pelo derramado do teu Santo Espírito aqui agora, renovando cada crente que está caído e levantando pela mão, chamando ele novamente. Aquele que perdeu, Senhor, a comunhão restaura agora. Vai renovando, Jesus. Aquele que não é batizado no Espírito Santo, batiza, Jesus. Tu és o batizador. Faça grande obra em nosso meio, Senhor. Continue conosco. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus.